Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça fez hoje a primeira de 6 audiências públicas previstas para esta semana, para debater a reforma da Previdência. Expectativa de uma semana exaustiva, mas produtiva, disse na chegada a presidente da comissão, senadora Simone Tebet. O Senado sabe da responsabilidade que tem, da importância dessa reforma e caberá ao órgão colegiado alterar o texto que veio da Câmara, aprovar a reforma, rejeitar a reforma. Expectativa também de poucas mudanças no texto. O senhor acha que pode ter alguma mudança grande aqui no Senado? Não acredito, não. Um sistema previdenciário injusto e insustentável. Por isso, a necessidade da reforma, disse o secretário de Previdência durante o debate. Hoje eu afirmo que o sistema é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, e ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Rogério Marinho rebateu as críticas de que a reforma atinge principalmente os mais pobres. Nós imputamos aos mais bem aquinhoados 11 vezes mais do que imputamos para os menos bem aquinhoados. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defendeu que a reforma é necessária por questões demográficas para tornar o sistema mais justo e por razões fiscais. Mas sugeriu que o Senado faça mudanças em 2 pontos considerados essenciais. É preciso ajustar o tempo mínimo de contribuição para 15 anos para todo mundo e permitir que as pessoas cheguem a 100% do benefício com 35 anos de contribuição. E também, se a pessoa quiser e puder trabalhar mais, que ela tenha um bônus por isso. Essa é a primeira modificação. A segunda modificação é pensão, no mínimo, é de um salário mínimo. Representantes de juízes e procuradores disseram que a PEC é muito dura em alguns aspectos. Eles querem mudanças, por exemplo, nas regras de transição e nas alíquotas. A reforma do serviço público, ela já foi feita em grande parte. Isso não quer dizer que ela não possa ser aprofundada de alguma forma, mas hoje o servidor público federal que ingressa no serviço público federal não se aposenta mais com o salário que recebia enquanto estava na ativa. Está limitada ao valor de R$ 5.839,45. O representante dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal justificou a necessidade de incluir os estados na reforma. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, que a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. Eu tenho conterrâneos que ainda não têm acesso à água. E eu vejo aqui discursos para defender posições de salários, de aposentadorias. Está faltando dinheiro para as creches. O Brasil é considerado hoje o país da maior concentração de renda do mundo. Mas quando dizem que todos perderão, eu quero saber o seguinte: qual nessa reforma a contribuição dos empresários? O Brasil está quebrado. Eu gostaria, que o senador Paim, que a gente pudesse pagar de todas as formas. Não existe recurso, não existe dinheiro. Se me disser de onde é que vai sair. Em crise está a indústria, em crise está o comércio, sofrendo estão os trabalhadores, sofrerá agora os servidores públicos, etc., etc., mas os bancos estão nadando de braçada, né? Esses estão a favor da maré. Nós não devemos aprovar de qualquer forma o texto que vem da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque, por mais meritório que seja, o Senado precisa aprimorar alguns aspectos da própria reforma. E a repórter Dinalva Ferreira, que acompanhou essa primeira audiência pública para debater a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, tem mais informações sobre a tramitação da proposta aqui no Senado. Boa tarde, Dinalva. Oi, André, boa tarde. Como você já disse aí, foi a primeira reunião de uma série de 6 que devem acontecer esta semana para discutir a reforma da Previdência. Foi uma reunião tranquila, um clima cordial, cerca de 10 senadores participaram e fizeram perguntas para os convidados. O senador Tasso Gereissati, que é o relator da reforma, ele não se pronunciou durante a audiência pública, mas na saída ele voltou a dizer que deve manter o texto base que veio da Câmara, mas poderá fazer algumas correções.
nós estamos avaliando as imperfeições apontadas pelos painelistas aqui e tentar corrigi-las no que for possível. Pois é, então será, mas um texto vai ser exatamente igual, já que não vai ter modificações. Então as correções vão vir na paralela. O texto básico vai ser mantido. E agora à tarde, a partir das 2h, os senadores da CCJ vão fazer a segunda audiência pública para debater a reforma da Previdência. Desta vez, eles vão ouvir representantes dos policiais. É com você, André. Muito obrigado, Dinalva. Previdência também foi o assunto da audiência realizada pela Comissão de Direitos Humanos. O enfoque foi nas aposentadorias especiais e pensão por morte. Algumas categorias profissionais, como na área de saúde e de radiologia, por exemplo, enfrentam mais riscos. E um câncer adquirido em função da atividade laboral... O câncer adquirido através de doença profissional, você não tem cura. Aí vem as doenças emocionais, né? Quando a gente vê que o camarada entra em depressão, cadê a assistência, né, para tratar desse trabalhador? Também não temos. Nós prestamos um serviço à sociedade, assim como o policial, como os agentes de saúde. A nossa função é social. E é por isso que a aposentadoria é especial. Essa tensão constante, num ambiente de trabalho com características de isolamento, né, que eu falei, que acabam levando ao adoecimento. Então, você pressupor que uma pessoa vai ser capaz de cumprir esse tipo de atividade por um período prolongado de sua vida é uma situação bastante complicada. A possibilidade de a pensão por morte ficar abaixo do mínimo traz preocupação. A Constituição estabelece que o salário mínimo é para garantia de subsistência. Se morreu o provedor daquela família, como é que eu posso permitir que a família sobreviva somente com um salário mínimo? Ou com menos do que um salário mínimo, né? Para o custeio de aposentadorias especiais, há previsão de recolhimento adicional por parte das empresas. Mas toda empresa que expõe o trabalhador agente nocivo, ela tem que pagar uma contribuição adicional e isso é muito pouco arrecadado. As empresas não são notificadas, não são fiscalizadas para pagar esse custeio. O governo diz que esse custeio não é suficiente porque não arrecada. Diante da iminente mudança, o apelo aos senadores. Está na mão de vossas excelências pessoas, vidas, dignidades que precisam ser resgatadas e nós não podemos permitir que seja aprovada desta forma como foi trazido, simplesmente trazido com o viés único econômico, sem o viés social. O Brasil todo está vendo que é o que interessa e fé e vamos em frente, hein? Obrigada a cada um de vocês e foi uma aula. Zenaide, não ponha digital nessa PEC do jeito que está aí. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que permite o refinanciamento de dívidas das confederações esportivas. A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto cria o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro, PROESP. De acordo com o texto, diversas confederações esportivas acumularam débitos, muitos em decorrência dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Por isso, a proposta prevê o refinanciamento de dívidas das confederações esportivas com a União. Programa semelhante ao que foi feito com os times de futebol. Mas a autora da proposta fez questão de esclarecer que não se trata de perdão. Naturalmente, essas confederações elas têm repasse da loteria. O que nós estamos querendo é que esse 20% desse repasse ele seja convertido para pagar essas dívidas. Nós estamos querendo que essas confederações se comprometam, através desse projeto, a dar transparência na sua gestão, né, a mudar os seus estatutos, a organizar a parte organizacional daquelas entidades, mas, acima de tudo, para que o esporte não pague por eles, os atletas não paguem por eles. Ela também explicou que o projeto trata com rigor
a gestão irresponsável do esporte. De contrapartida, existe a previsão no Estatuto Social do afastamento imediato e inegalidade pelo período de, no mínimo, 5 anos do dirigente ou do administrador que praticar ato de gestão irregular ou temerário. Nós estamos dando fim a isso. O senador Major Olímpio levantou preocupação com os impactos financeiros da proposta. A dívida objeto do parcelamento será consolidada no âmbito de cada órgão responsável pela cobrança na data do pedido e deverá ser paga em até 240 parcelas, com redução de 90% das multas, 80% dos juros, 100% dos encargos. Então, nós temos renúncia aí. Os senadores aprovaram o projeto, mas ficou acertado que os dados da Receita Federal sobre o impacto financeiro do refinanciamento de dívidas serão incorporados ao debate na Comissão de Constituição e Justiça. Não se trata de novo recurso, isso é um recurso que já é previsto e destinado às confederações. O que a senadora Leila está propondo é que esse recurso seja dado em garantia para o parcelamento. O projeto é extremamente meritório por criar condições para equacionar financeiramente as instituições que tratam do esporte olímpico no Brasil e por aumentar os quesitos de governança aplicáveis às entidades esportivas do país. Os senadores aprovaram também a proposta que facilita o acesso de micro e pequenas empresas ao crédito. Ela prevê a formação da Sociedade de Garantia Solidária, com pelo menos 10 acionistas e que vai funcionar como avalista de empréstimos solicitados ao sistema financeiro. O texto segue em regime de urgência ao plenário. A Comissão de Infraestrutura realizou mais um debate sobre a proposta que permite o acesso dos pequenos consumidores às fontes de energia limpa. Parlamentares e representantes dos geradores participaram da audiência. As grandes hidrelétricas ainda são a base da matriz energética brasileira. Só que num país de muita luz solar e regiões de ventos constantes, as fontes alternativas crescem como opções de energia limpa e de preços competitivos. Ponto para o meio ambiente e a economia popular? Nem tanto. Para que isso aconteça, é preciso mudar a legislação. Hoje, só os consumidores acima de 500 kW têm acesso ao mercado livre de energia. Residências, pequenos comércios, pequenas indústrias, ou seja, nós, a imensa maioria da população, não temos essa opção. Um projeto de lei do Senado pretende corrigir essa distorção. Na terceira audiência pública para debate do tema, representantes de associações de geradoras de grandes hidrelétricas, termoelétricas e de energia limpa defenderam pontos de vistas divergentes. O que preocupa a Abragel, um dos pontos, é que existe uma quantidade muito grande de energia no mercado livre hoje, descontratada e que recebem subsídios implícitos que distorcem a competição no mercado livre. Precisa desses pontos para que a gente atenda a sociedade e mantenha e tenha uma competição justa e isonômica. A situação da Abragel atual é com o sistema Nordeste, onde nós temos uma forte inserção de eólicas, 70% do sistema Nordeste, e a tendência é cada vez maior. Não somos contra, de maneira nenhuma, essas inserções. A fonte é uma fonte barata, deve ser inserida, mas ela necessita de complementariedade. O Brasil tem sido um paradigma para a grande utilização de fonte solar, eólica, que pela sua intermitência necessitam de fontes não intermitentes, que é a hidráulica e a térmica, para propiciar a sua integração, dar confiabilidade e segurança no suprimento de energia elétrica. O presidente da comissão lembrou que a abertura do mercado livre deve ser um processo capaz de garantir a segurança de investidores e consumidores. O projeto trabalha também dentro de uma perspectiva de segurança jurídica, de segurança contratual. Por quê? Ele estabelece um cronograma. Será uma mudança gradativa, não será uma mudança abrupta. Portanto, o sistema terá condições de se adaptar, mas o objetivo, sim, é corrigir as distorções existentes. Esta semana, o destaque do plenário é a medida provisória da liberdade econômica. Editada para facilitar a abertura de empresas, a MP também trata de mudanças na legislação trabalhista. Esse e outros assuntos que estão na pauta do plenário com a jornalista Érica Christian.
Entre as novidades estão a Carteira Digital de Trabalho, o fim do E-Social, que é um portal que reúne informações sobre os trabalhadores, e folgas preferencialmente aos domingos, para quem já trabalha neste dia da semana. E os senadores poderão votar em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que estabelece o prazo de 6 meses para a retomada de julgamentos suspensos por pedido de vista, que é um tempo solicitado pelo magistrado para melhor analisar um processo. Essa mesma PEC define que uma liminar só poderá suspender os efeitos de leis ou de decretos presidenciais se tiver o apoio da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, esta proposta pode acabar com as chamadas decisões monocráticas. E os senadores também discutem outras 2 mudanças na Constituição. Uma delas prevê uma redução do IPTU para imóveis que façam reaproveitamento de águas pluviais ou o uso de energia renovável, por exemplo. E também está na pauta o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso, para estimular os municípios a oferecerem estruturas de mobilidade e de atendimento para pessoas com mais de 65 anos de idade. O tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, é o prazo de vigência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. O jornalista Ricardo Westin tem mais informações. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é um mecanismo que há quase 15 anos garante a maior parte das verbas das escolas públicas do país. Todas as redes estaduais e municipais de ensino recebem o dinheiro. Mas o Fundeb tem prazo de validade. Ele expira em dezembro do ano que vem. O especial Cidadania desta terça-feira mostra que a sobrevivência do fundo está nas mãos do Congresso Nacional. O Senado e a Câmara analisam 3 propostas que não só garantem a renovação do fundo, como também o tornam permanente e não mais provisório, e triplicam as verbas que o governo federal deve injetar no Fundeb. De acordo com especialistas, o Brasil não pode se dar ao luxo de deixar o fundo expirar. A cada 10 pré-escolas da rede pública, por exemplo, 8 ainda não têm sala de leitura. E dos adolescentes que deveriam estar no ensino médio, mais de 900 mil se encontram fora da escola. Para senadores e deputados, o ideal é que a proposta que renova o Fundeb seja aprovada ainda neste ano, já que no ano que vem as atenções dos partidos estarão voltadas para as eleições municipais. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.